deu não é de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Você pode se sentar aí no seu lugar. Quando a gente fala que o Espírito, né? Pois o Espírito que Deus nos deu. Lembra quando Jesus estava encorajando os discípulos a respeito de tudo que iria acontecer com ele? Ele estava dizendo, olha, entende uma coisa. Eu estou aqui por um período muito pequeno. Porque eu vou ter que ser crucificado numa cruz. E quando me crucificarem ali, vocês vão achar que tudo acabou, mas não acabou. Porque eu vou ressurgir dentre os mortos. Jesus estava falando essas coisas ali para os seus discípulos. E os discípulos ficaram preocupados. Nossa, e agora a gente vai ficar sozinho? E Jesus usa para consolo a expressão, eu não vou deixar vocês órfãos. Porque com certeza, nas indagações daquelas pessoas ali servindo a Jesus, era isso que elas estavam se sentindo. Rejeitadas. Para que você rejeite alguém, primeiro você precisa ter contato com essa pessoa. Porque rejeitar é dizer que você teve um contato, mas a partir de agora aquilo não é bom para você mais. Então você vai deixar aquilo de lado. E esse é um dos sentimentos que muita gente carrega dentro de si. O medo de ser rejeitado. De uma vez que se foi aprovado, acolhido, já não mais servir para alguém. E eu imagino que a resposta de Cristo, diante do que ele estava vendo, do que ele estava sentindo, era algo para anular esse espírito de rejeição, de medo de não ser mais acolhido, ou aprovado, ou amado. Porque a resposta de Jesus é: eu não vou deixar vocês órfãos. Ele estava dizendo assim, olha, não é que o Pai agora não aceita mais vocês. Não é que o Pai conheceu vocês e agora ele diz, não, isso aqui não é o filho que eu quero ter. Então eu vou largar isso aqui e vou procurar outro. Não, Jesus estava dizendo, eu não vou deixar vocês órfãos. Ele estava dizendo assim, anula essa abertura que ficou no coração de vocês, de não serem mais amados, não serem mais desejados, não serem mais queridos, porque eu não vou deixar vocês órfãos. Deus estava dizendo, não vou deixar vocês sozinhos, não vou deixar vocês abandonados. Eu vou enviar para vocês o meu Espírito. Era para que, diante de tudo que eles iriam viver, eles entendessem uma coisa: o Pai me aceitou em Cristo Jesus. E não tem nada que aconteça que vai anular o braço do Pai que está aberto para me acolher. Era sobre isso que Cristo estava falando. Traz os bancos para eles. Está lá em cima. É sobre isso que Cristo estava falando com eles. E agora o apóstolo Paulo, encorajando Timóteo. Timóteo era um rapaz novo. E ele não era totalmente ali judeu, porque a mãe, a avó eram, mas o pai ali já não era. Mas ele tinha aqueles ensinamentos e Paulo está tratando Timóteo como seu filho. Havia muita expectativa a respeito de Timóteo. E Paulo, conversando com ele,
ele pede para ele manter vivo dentro dele o dom que ele havia recebido da parte de Deus, quando o apóstolo Paulo ora por ele. E depois do apóstolo dizer isso, ele é encorajado dizendo assim, sabe por quê? O Espírito que Deus te deu. O Espírito Santo é um presente que aquele que acredita em Cristo, ele recebe. O Espírito que Deus te deu não é de medo. Sabe por quê? Em muitas situações, talvez pela pouca idade, e talvez por não se sentir tão aceito, por ser novo, por não ser o mais experiente. Por não ser o mais experiente, talvez ele pudesse se sentir assim rejeitado. E aí ele fala, porque o Espírito que Deus nos deu não é de medo. Não vai contribuir para você ter medo. O Espírito que Deus nos deu vai fazer dentro de você uma explosão de poder, de dinamismo, de impacto, de autoridade. Algo que é sentido, é observado, não pode ser negado. E esse Espírito que você recebeu, além desse impacto, desse dinamismo, ele é um espírito de amor. E João conversava sobre o amor, dizendo, na sua primeira carta ali, 1 João 4,18, dizendo assim, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Sabe, na sua jornada é inevitável que você sinta medo. Vão ter muitas situações que vão deixar você com medo. Algumas pessoas talvez vão se aproximar de você e vão gerar essa insegurança em você. Ou quando algumas pessoas também saírem da sua vida, vão gerar essa insegurança em você. Alguns lugares que você chegar, vão gerar essa segurança em você. Mas a chamada aqui, desses dois apóstolos era, você recebeu algo superior a esse sentimento. E João está dizendo assim, lança fora. Lançar fora o medo é porque você tem domínio para fazer isso. Você só vai ser um depósito de medo se você quiser. Porque se a partir de agora, escutando essa mensagem, entendendo que aquilo que Deus deu a você, não pode ser ajustado com medo, você vai começar a jogar, a lançar fora. Está no seu domínio, está sobre o seu controle. Você pode dar uma olhada para quem está perto de você aí e falar para essa pessoa, encorajar essa pessoa. Diz para ela assim, lança fora esse medo. Porque o verdadeiro amor, ele vai ter um sinal. O verdadeiro amor, ele vai trabalhar com uma evidência. A evidência é que o medo, ele é removido. E porque o medo é removido, a gente pode viver uma vida de equilíbrio. Não é porque agora você diz, não, eu não tenho mais medo de nada,
E agora você chegue aí e fale para alguém que talvez está armado e diga para essa pessoa: não, sai daqui, eu não tenho medo de você. Não é que agora você é o peito blindado igual o Superman. E falar do Superman já está dando muita confusão nesses dias. Não é sobre isso, é sobre ter equilíbrio e saber se portar. É saber chegar em todos os lugares e continuar sendo quem Deus chamou você para ser. Não é sobre não sentir mais medo. É sobre não deixar o medo morar em você. Porque você pode pegar ele e jogar ele fora. Aqueles homens que levaram uma palavra de Deus, eles precisaram muito lembrar dessa palavra, porque o Espírito que Deus nos deu não é de medo. Eles precisavam ter coragem para diante de uma sociedade que não acreditava nos valores de Cristo, para se colocarem não contra a sociedade, mas em favor do que os valores de Cristo denunciavam. É essa ousadia que estava sobre a vida de Daniel ali na Babilônia. Mudaram o nome dele, não pode ser mais chamado de Deus é o meu juiz. Que isso? Beltesazar. Se você está na Babilônia, você tem que ter o mesmo nome da Babilônia. Mas alterar o nome de Daniel não mudou a essência dele. A ponto daquele homem, junto com alguns amigos, terem muita ousadia para dizer que não iriam se prostrar diante dos valores, da forma de culto que toda a Babilônia estava se prostrando. Hoje a gente vive num tempo que eu vi ontem uma entrevista do Latino no De Noite. Vi um pedaço. E ele dizendo que ele iria para o casamento e ele iria fazer como ele fez na primeira cerimônia de casamento dele. Ele arrumou um aparelho que bloqueava todo o sinal de celular. Porque ele queria que aquele evento não fosse vazado. Que o que estava acontecendo ali tivesse no controle dele. E eu pensei muito nesse artifício que a tecnologia tem, né? E pensar assim, gente, a gente deveria fazer isso quando entrasse numa reunião de igreja. Bloquear todos os sinais de celular. Porque a gente poderia falar aberta e claramente de tantas coisas. Porque hoje, se a sua linguagem não é politicamente correta, você é chamado de alguém que está se opondo a um outro, e isso é crime, mas o outro se opor ao que é politicamente correto pela palavra de Deus para você e que é a instituição que nós servimos, a lei dessa instituição diz que eu tenho liberdade a isso, não é respeitada. Precisa de muita coragem para hoje dizer no que você acredita. O que Pedro perguntava, que chegaria o tempo que a gente ia precisar mesmo ser muito homem, ser muita mulher para falar do que a gente acredita. A gente está vivendo esse tempo. As aulas vão voltar talvez semana que vem. Quase 2 anos que a maioria
não tem contato ali à sala de aula. É uma oportunidade extraordinária para você chegar falando dos valores da sua fé. Porque se você não deixa isso muito claro sobre quem você é nessa Babilônia, no primeiro dia, não vem me dizer que nos outros dias você não vai comer dos manjares do rei. Porque é posicionamento. E é isso que o Espírito de Deus estava deixando o apóstolo escrever. Você vai precisar de poder que vem de você para comunicar essa verdade, não do poder que vem de Deus. Vai precisar de amor para não oscilar diante dos muitos olhares de reprovação. Me vão dizer, não, você é muito radical. As coisas não são assim. São, porque radicalismo é voltar à origem de quem eu sou. Isso significa essa palavra. E eu estou voltando à fonte do que eu sou em Cristo. E o meu amor, e nós falamos sobre isso. O meu amor fala a verdade. Porque um amor que não transmite verdade não é amor. Um amor que nega como os fatos realmente são, não pode ser chamado de amor. O amor corrige. O amor não fica feliz com a mentira. O amor, ele celebra a verdade. E vai passar tudo. Mas o amor não vai passar. E superior ao amor é a fé. E viver uma vida equilibrada é uma questão de sobrevivência. E só quem tem fé vai conseguir chegar nesse nível. E entenda que fé não é um sentimento. Fé é uma atitude. Eu não acredito na fé que você diz ter, até que essa fé seja provada. Eles acreditaram em Daniel na fé que ele dizia ter em Deus, quando ele sai de dentro da cova dos leões. Uma fé que não pode ser provada não é uma fé verdadeira. E hoje, às vezes, dizer um não para uma ovelha, ou não dar a atenção que ela achou que era necessária naquele momento, já para essa pessoa é uma forma de provar a fé dela. Imagine naqueles tempos, onde a gente estava sendo jogado, estaríamos sendo jogados dentro das covas dos leões. Não fique respirando aliviado, dizendo, ai que bom que eu não estou naquela época, né, pastora? Você está no meio de leões aí todo dia. Sua fé está sendo provada toda hora. Na forma com que você trata seu marido, na forma com que você trata seus filhos, na forma com que você se relaciona com seus vizinhos, na forma com que você trata o motorista do ônibus que te leva para o trabalho, na forma que você trata o garçom que atende a sua mesa quando você sai com a sua família, ou na caixa, né, ali daquela padaria que você vê todo dia. Todo dia você está sendo lançado numa cova. E a sua fé está sendo provada. E você precisa lembrar que espírito foi dado a você. O espírito que foi te entregue não te chama de cavalo. E não fala que vai descer no cavalo dele. O espírito que te foi dado diz que é o Espírito que está legitimando que você pode dizer, Abba, Pai, Paizinho, porque o Espírito de Deus nos reconciliou com o Pai, e agora diante dele nós podemos dizer, Papai, meu Pai, meu Pai, meu Papai.
Senhor, que diante de todo o tempo, está trabalhando em nós, para nos tirar da escravidão. O Deus que está dizendo para a gente: vocês não são mais escravos do medo, vocês são filhos de Deus. O Deus que tem nos dado ousadia para testemunhar e para manter nossos valores diante de uma sociedade que talvez não está priorizando tanto os valores da nossa fé. Mas nós somos aqueles remanescentes. Talvez não somos muitos. Talvez você perceba muitos se dobrando diante de Baal, como Elias via Israel se prostrando diante daquele Deus mentiroso Baal. Mas quando Elias abate o seu coração, Deus diz para ele: olha, não é só você, ainda existe 7.000 que não se curvaram diante de Baal. E talvez você chegou aqui com medo, porque você sente que é esse povo restrito, pequeno. E você diz: olha, pastora, o tamanho da podridão que o mundo está aceitando, dos valores distorcidos. Mas o Espírito de Deus, que é esse que vai levantando a igreja durante todo o tempo, esse Espírito de vida, ou de poder, de ousadia, de amor e de equilíbrio, Ele está dizendo: ainda tem 7.000 que estão lançando fora o medo, porque entende quem são. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. E eu quero te convidar, diante dos medos que talvez tenha assombrado você. E lembre, Jesus sentiu medo, mas no Getsêmani, Ele lança fora o medo. E se na sua caminhada você chegou aqui cheio de medos, de temores, está na hora de lançar fora esse medo. Porque você não está sozinho. E eu quero te convidar para ficar de pé. Ficar de pé diante de tantas coisas que têm assombrado seu coração. Talvez você não tenha dormido bem durante a noite por causa dos medos que ficam ali perturbando a sua mente. Talvez as notícias que você vê ali na televisão só tem potencializado medos, dúvidas que você tem. E você está agora olhando para você e dizendo: eu não tenho coragem, eu não tenho coragem. E talvez você se sentiu desanimado, enfraquecido, mas você veio aqui nessa noite. Essa palavra está chegando para você. E lembre de uma coisa: o Espírito que você recebeu, o Espírito de Deus, não é de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você é livre, você é livre, é livre. É livre das cadeias que a religião colocou, dos métodos que durante